Continuando aqui com a nossa desconstrução da narrativa feminista, temos aqui uma reportagem que eu vou ler em seguida. Então, naturalmente, nós temos uma enxurrada de estudos e estatísticas que inundam todos os dias o nosso mundo. Esses estudos, hoje em dia, em grande parte, são pautados por algum viés ideológico, principalmente quando se trata de analisar mulheres e homens. Há estudos comprovadamente esdrúxulos, que de tão enviesados você começa a dar risada já no primeiro parágrafo. Mas há estudos que vêm de encontro ao que nós podemos perceber ao analisarmos a sociedade. São dados que confirmam o que nós já presenciamos em nosso dia a dia. Vocês que estão espertos já notaram que quanto mais carreirista e bem-sucedida uma mulher é, menos ela está propensa a casar e mais propensa ela está a pedir o divórcio. É um fato verídico ou não? Eu creio que está na cara que isso acontece. Então veja esse relatório que foi feito pelo Fórum Econômico Mundial. Mulheres bem-sucedidas têm maior taxa de divórcio. Conciliar uma carreira de sucesso com um relacionamento amoroso nem sempre é fácil. Para as mulheres, essa meta é ainda mais difícil. Mesmo nos países que têm maior igualdade de gênero, como a Suécia. Um relatório realizado pelo World Economic Forum mostra um aumento na taxa de divórcio de mulheres que têm cargo na política ou em negócios, mas não para os homens. Então, parênteses aqui. Mulheres em altos cargos não são prendas domésticas. Então não venham dizer que há uma dupla jornada aí e por isso as mulheres têm mais dificuldade. Mulheres que ganham bem possuem empregadas domésticas. Os filhos ficam em creche desde o nascimento e a comida é toda encomendada. Essas mulheres não esquentam a barriga no fogão. Continuando, na Suécia a formação superior das mulheres supera a escolaridade dos homens há 30 anos. No país escandinavo, as taxas de CEOs e parlamentares do sexo feminino estão entre as mais altas do mundo. Ao contrário dos outros países, mulheres suecas são ou já foram casadas e têm filhos. Pois é, vejam só. A Suécia, paraíso do empoderamento feminino, as mulheres têm mais escolaridade do que os homens há 30 anos. Tá, mas espera aí. O feminismo não luta pela igualdade de condições? Por que essa taxa menor de escolaridade dos homens não é motivo de ações governamentais e protestos femininos? É sempre o que eu digo aqui, o feminismo não se trata de igualdade, se trata de supremacia feminina em cima dos homens. Quem ainda cai na conversa feminista de igualdade precisa acordar. O sujeito está dormindo. Vai precisar de uma dose de choque e pavor em um divórcio ou uma lei Maria da Penha, ou quem sabe em uma falsa acusação de assédio em sua empresa. Mesmo assim vai ter sujeitos que não vão aprender. Bom, mas isso faz parte. É impossível você convencer todo mundo que as coisas estão assim e assado. Continuando aqui, a pesquisa foi realizada em 290 municípios da Suécia. Foram avaliadas as relações das mulheres e dos homens antes e depois de uma promoção ou de um cargo ou de um novo cargo eletivo. A figura 1, depois tem um gráfico aqui, mostra a diferença entre o número de divórcios de mulheres que ganharam e as que perderam as eleições. As linhas pretas são pessoas eleitas e as brancas não eleitas. A taxa de eleitas que continuam casadas foi menor em comparação com as que não conseguiram o cargo. Entre os homens, os números entre os que continuaram casados e os que se divorciaram são similares. Na reportagem, eles mostram um gráfico que vocês podem ver depois. O gráfico é irrelevante, o que importa é o relatório.
Uma situação parecida é vista entre pessoas promovidas a CEO de uma empresa de ao menos 100 funcionários. A figura 2 mostra as trajetórias de homens e mulheres que foram promovidos de funcionários a CEO. A linha preta são as mulheres e a cinza homens. A figura mostra um padrão em que as mulheres, depois de alcançarem o cargo, se divorciam em um ritmo maior do que os homens que passaram pela mesma transição de carreira. Essa tendência mostra aquilo que nós já percebíamos faz anos. As mulheres, no geral, não são apegadas aos seus companheiros como os homens são apegados às suas companheiras. É por isso que no momento em que uma mulher alcança um grau elevado de status econômico, o seu companheiro se torna um ser descartável. O próprio relatório aponta que os homens que ganharam a promoção não se divorciam na mesma medida que suas esposas se divorciam deles. E depois nós, homens, é que somos dinheiristas e egocêntricos. Nós temos que ainda ouvir e ler isso. As mulheres são mais felizes sem relacionamento amoroso? A pesquisa diz que as mulheres que se separaram depois de serem promovidas raramente começaram outro compromisso amoroso. Ou seja, a razão do divórcio não é a busca por um novo parceiro. Novamente voltamos ao que eu disse antes. Para as modernetes, os companheiros são descartáveis, assim que elas assumem uma posição de destaque. Ou seja, os homens precisam admitir que o apego da mulher em relação ao homem não é forte o suficiente para que elas necessitem realmente de um homem como marido para sempre. É algo difícil de colocar na mente dos homens. São décadas de manipulação e de um pensamento voltado ao passado. Os homens não captaram que a mentalidade das mulheres mudou, é um auto-engano. Então é complicado você conseguir convencer os homens que as coisas já não são como nos tempos de suas mamãezinhas. Agora vejam que interessante a continuação da matéria. As heterossexuais, tanto as que visam um cargo superior quanto as que não, entraram em relacionamentos com homens mais velhos e que tinham um salário maior. Há uma palavra que descreve esse fenômeno. Qual é? Hipergamia. Então você não vai encontrar uma mulher com um bom status financeiro se relacionando com um homem que ganha menos. Há exceções, mas as exceções vocês já sabem o que significa. Os homens, em contrapartida, muitas vezes têm esposas mais jovens com empregos que pagam menos. Nos dados suecos, os divórcios após a promoção concentram-se em casais em que a esposa é mais jovem do que o marido. Em casos de diferenças menores de idade, não há impacto. Aí pode entrar a questão da idade. Mulheres mais velhas que já entraram na espiral de decadência já estão suficientemente espertas para saber que saltar do barco depois de um bom tempo de casadas pode não se constituir uma boa ideia. Então elas tendem a não trocar o certo pelo duvidoso. Já as mais jovens, deslumbradas com uma nova ascensão de status e sabendo que ainda possuem um alto grau de barganha, são mais suscetíveis para chutar o balde e pedir o divórcio. Então podemos concluir que, em termos gerais, quanto mais jovem a companheira, mais suscetível dela pedir o divórcio. Isso nos leva à seguinte conclusão. Quanto mais jovem for a tua companheira, mais perigo o homem corre. Claro, os relacionamentos não são uma ciência exata, mas eles seguem uma tendência modernística. E também não podemos esquecer que se a mulher se cuidar, manter uma rotina saudável, essa batida no muro pode se prolongar por mais tempo. Como eu havia dito aqui em um vídeo que já nem sei qual foi. Se há tempos atrás
Antes da onda das academias, produtos de beleza, cirurgias plásticas, aquele muro dos 30 anos em que as mulheres que não se cuidavam batiam, já está se prolongando até pelo menos os 40 anos. E para encerrar com chave de ouro, um projeto aqui, mais um projeto. Mulher vítima de violência doméstica poderá comprar carro com isenção de IPI. O texto tramita na Câmara dos Deputados e foi apresentado pelo deputado Bosco Costa, do PL do Sergipe. O projeto altera a Lei 8.989/95, que isentou os taxistas do pagamento do IPI incidente sobre veículos novos. Estão anotando o nominho desses políticos? Pessoal do Sergipe, atenção! Engraçado que nessas horas não há crise, não falta dinheiro. Lógico, alguém vai pagar por isso. E se for aprovado, vocês já podem imaginar que as denúncias de violência domésticas tendem a subir. É um círculo que é eternamente alimentado. Quanto mais benefícios e privilégios forem concedidos a pretexto de ajudar as vítimas de violência doméstica, mais os índices de violência doméstica vão subir. Porque se qualquer coisa é violência doméstica, então é lógico que os índices vão subir. É por isso que é de vital importância para as feministas que a histeria da violência doméstica, assédio sexual, estupro, seja constantemente alarmada e divulgada, como se o Ocidente continuasse a oprimir suas mulheres, como se elas nem pudessem sequer sair às ruas. É algo que não vai parar, meus caros. Resta a nós mudarmos a nossa mentalidade. Porque a mentalidade das modernetes não irá mudar. Era isso aí.